Roda. Fala, povão coral, estamos aqui para gravar mais um resumão do Cast Coral. Então, o resumão do Cast Coral essa semana tem polêmicas, tem a volta do presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, tem as candidaturas que estão postas aí para o pleito de dezembro do Santa Cruz Futebol Clube, tem as divisões de base do Santa Cruz que está na final do Campeonato Pernambucano, joga nesta quarta-feira, às 8 da noite, diante do Retrô, na Arena de Pernambuco. Tem muita coisa para você analisar e para você assistir aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu peço a você, torcedor, que se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, que é muito importante, compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp que ajuda a gente na divulgação desse conteúdo bacana, tá bom? Vamos embora, vamos falar agora das coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tem polêmica para tudo no Santa Cruz Futebol Clube. A polêmica da semana, aliás, a polêmica do final de semana, foi a questão do torcedor do Santa Cruz ter ido para a Arena de Pernambuco torcer pelo Retrô. Inclusive teve até jogador que foi formado no Santa Cruz, o Rivaldo esteve lá, vestiu camisa do Retrô, o influencer Ney Silva também estava presente lá. E isso, alguns torcedores também tiraram fotos, e isso teve uma certa divergências em algumas pessoas que torcem pelo Santa Cruz. Boa parte da torcida apoiou, outra reprovou essa ideia e essa ida de alguns torcedores do Santa Cruz indo para a Arena de Pernambuco torcer para o Retrô. Na minha opinião, torcedor, eu não faço isso, tá? Eu não vou para a Arena para torcer para o Retrô, e nem que fosse qualquer outro time. Porque o Santa Cruz está nessa situação de hoje, a culpa é do Santa Cruz. Se o Santa Cruz não quisesse passar por isso, ele teria feito o mínimo do mínimo, ele teria feito o básico do básico, que era passar de fase. Ou ter sido bem no Campeonato Pernambucano para garantir o calendário no próximo ano. Mas o Santa Cruz não fez o seu papel e tem que torcer para o Retrô ou a desistência do Petrolina no próximo ano. Mas o Diego Gondim aqui, não vai para a Arena de Pernambuco ou para outro lugar que fosse para torcer para um time para beneficiar o Santa Cruz. Agora, quem quiser ir, torcedor, deixa quem quiser ir. A pessoa, ela faz o que bem entende de sua vida. Não tem que nenhum torcedor do Santa Cruz está dizendo: ah, isso é feio, ah, isso é bonito, ah, não era para ter ido, ah, isso é vergonhoso. Então, se você não quer ir, deixe quem quiser ir. Entendeu? Eu não faço isso. Mas quem quiser ir, fique à vontade. Então, essa foi a polêmica da semana. Iniciou na segunda-feira já com essa polêmica. Aliás, no final de semana, já no domingo, após o jogo do Retrô, já começou as redes sociais pegando fogo sobre essa questão do Retrô. O outro assunto que a gente vai trazer aqui, torcedor, é a volta do presidente Marino Abreu e do Eduardo Cavalcante à presidência, e o presidente da Comissão SAF, que é Eduardo Cavalcante, de volta no Conselho Deliberativo. O Marino Abreu, ele vai ser presidente de 600 conselheiros. São 300 que eram da chapa do ProSanta e mais 300 que foi incluso agora com a autorização da Assembleia Geral da AGE, que teve no ano passado, que o sócio votou e aprovou. Então são 600 conselheiros que vão agora ser comandados por Marino Abreu. Marino Abreu, ele já fez o seu pronunciamento nas redes sociais do Conselho Deliberativo. Os conselheiros receberam o pronunciamento do Marino. Tem já alguns sites aí, já alguns Twitter de alguns repórteres que já estão mencionando. E o Marino Abreu, ele teceu algumas críticas ao interventor e ao interventor, né, do Conselho Deliberativo. Mas eu acho que o Marino foi até um pouco infeliz nessas suas críticas, entendeu? No meu ponto de vista, tá? Porque é o seguinte, o Conselho Deliberativo hoje do Santa Cruz, o conselho formado pelo ProSanta, que ainda está lá, que só sai em dezembro, porque eles foram eleitos, então eles só saem em dezembro. O Conselho Deliberativo, na época da gestão do ProSanta, o Conselho Deliberativo, que você era secretário, Marino, eram gatinhos cianeses. Se é que eu posso chamar de gatinhos cianeses, mas eram gatinhos. Baixava a cabeça para os demandos que Joaquim Bezerra faziam.
Isso, os desmandos foram adiantamento de R$ 2 milhões da Volt, fornecedora de material esportivo, inclusive está até um embrólio com a direção atual. O Santa Cruz, para você ter ideia, torcedor, só vai pegar dinheiro da Volt em janeiro de 2024, porque tudo já foi adiantado pela gestão lá atrás de Joaquim Bezerra. E o Conselho Deliberativo baixou a cabeça para isso. Foram pegos dinheiro do Campeonato Pernambucano 2021, Copa do Nordeste 2021 e Copa do Brasil de 2021. Resultado, Santa Cruz contratou 50 jogadores, foi lanterna de cabo a rabo da Copa do Nordeste, da Série C, que culminou no rebaixamento para a Série D, e foi eliminado na segunda fase na Copa do Brasil. Uma folha de mais de R$700 mil para rebaixar o Santa Cruz daquele jeito. Me parece que, se eu não estou me enganando, me parece que foram apenas 7 vitórias no ano. Talvez, se o Conselho Deliberativo do Santa Cruz fosse leão, como está sendo hoje, o Santa Cruz não estaria na 4ª divisão do futebol nacional. Mas o que foi que o Conselho Deliberativo fez? Baixou a cabeça, e o que a gente via era conselheiros dizendo que reiterava o apoio a Joaquim Bezerra. Resultado, Santa Cruz foi para a 4ª divisão. Os conselheiros do Pro Santa, que estão lá, estão errados de serem leões hoje? Não, está coberto de razão. Tem que ser desse jeito. Mas o pau que está dando em Chico hoje era para ter dado em Francisco lá atrás, em seu Joaquim Bezerra e na sua diretoria. Enfim, não eram as coisas que eles fizeram lá atrás. Pois bem, com a volta de Marino Abreu, a gente espera que, enfim, a paz esteja presente nas repúblicas independentes do Arruda. Porque o que o Santa Cruz menos precisa hoje é de guerra. De mais guerra não precisa. O Santa Cruz está na 4ª divisão por conta dessas guerras políticas. Então, a gente deseja que o presidente Marino Abreu ele seja feliz nesse final de mandato da sua gestão, né? Que acaba agora no final do ano, no próximo pleito. E a gente espera que a paz seja selada para que o Santa Cruz saia desse patamar que está hoje para coisas boas no futebol nacional. Falando das candidaturas que estão aí presentes, que já estão sendo divulgadas, algumas redes sociais, alguns podcasts que a galera está gravando, rádios. Hoje, pelo que a gente ouviu e viu, 3 candidatos estão postos aí para ser presidente do Santa Cruz. São ele, o ex-presidente José Neves Filho, o Zé Neves, o Albertino dos Anjos e o Dodi. Então, esses 3 candidatos serão hoje, se a eleição fosse amanhã, eles estariam disputando o pleito para o triênio 2024, 2025 e 2026. O Wagner Lima, que é o Wagner do Pix Coral, como muitos comunicavam, muitos falavam que ele viria candidato, ele falou em um podcast aqui da capital pernambucana, o Republiqueta, um abraço pessoal do Republiqueta, que ele não será candidato à presidência do Santa Cruz. Inclusive, o Wagner deixou nas entrelinhas que uma pessoa que viria com ele o decepcionou no jogo do Retrô. Então a gente não sabe quem são. Algumas pessoas falam que era Rivaldo, mas o Wagner não citou nomes e a gente aqui também não vai dizer quem é essa pessoa que decepcionou o Wagner no jogo do Retrô no último domingo, onde o Retrô passou para a segunda fase diante do Pacajus. Então, 3 candidatos estão aí, torcedor. Você que faz o comentário, se hoje tivesse a eleição de Santa Cruz, os candidatos seriam José Neves, Albertino dos Anjos e Dodi. E o último ponto, o último assunto que a gente vai falar no resumão coral é sobre as divisões de base do Santa Cruz. O Campeonato Sub-20, Santa Cruz desde 2001 que não ganhou um título. A última final que o Santa Cruz disputou foi em 2018, onde perdeu a final para o Porto, na própria Arena de Pernambuco. E agora o Santa Cruz está na final novamente nesse Campeonato Pernambucano Sub-23. O Santa Cruz desbancou o Náutico que é uma boa equipe, tem uma boa categoria de base, centro de treinamento, estrutura perfeita. E o Retrô desbancou o Sport. Mas ali é briga de cachorro grande entre questão de estrutura. E o Santa Cruz é o patinho feio ali, mas chegou forte porque sua camisa é pesada. Então, Santa Cruz e Retrô fazem a final do Campeonato Pernambucano Sub-23. Tem alguns destaques nesse time do Santa Cruz, né? Tem o David, que tá jogando, que é o ponta.
Tem o Juan, que é o zagueiro, o Cristiano, zagueiro também, o Thiago, goleiro. Tem o Queiroz, que é um volante, muito bom também. Tem um camisa 10, que eu não me recordo agora o nome dele. Queria saber como é o nome do camisa 10, do Filipinho, que é o Filipinho, camisa 10 do Santa Cruz, muito bom jogador. Então o torcedor do Santa Cruz está convidado para ir para a Arena de Pernambuco nesta quarta-feira, no dia 9, às 20 horas, na Arena de Pernambuco, diante do Retrô, para apoiar esses meninos. Alguns desses jogadores, torcedor, vocês vão ver que eles têm condições de jogar o próximo ano, para compor o elenco do próximo ano de 2024. E digo mais, alguns deles não fariam tão feios como alguns desse elenco principal do Santa Cruz fez nessa Série D de 2023. Então, torcedor, a gente deseja boa sorte ao time do Felipe Alves. A gente manda um abraço também aqui para o diretor, o colaborador Hamilton Lima, que está fazendo um belíssimo trabalho. Ao Mauro, que é o supervisor, a todo o pessoal lá do Rômulo também, que é o auxiliar da casa, a todo o pessoal que está fazendo um belo trabalho. Então a gente deseja boa sorte ao Sub-20 Santa Cruz, que traga o título para as repúblicas independentes do Arruda. Então, torcedor, é isso, mais uma edição do Resumão Coral. Fique com Deus, se inscreve no nosso canal mais uma vez, deixa teu like, compartilha esse vídeo aí para todos os grupos de WhatsApp. Forte abraço e saudações tricolores. Artilheiro de verdade não espera. Arrisca seu palpite em toda oportunidade. Quer curtir a vida como um campeão? Entre para o time jogodeouro.bet. Vira no palpite, manda de cabeça direto pro green. Aqui é jogodeouro.bet, paga no segundo. Roda.